Oi, gente, tudo bom? Hoje é meu dia de trazer o devocional e tá sendo bem interessante, né? Porque eu já tô um tempão aqui fazendo vídeo e espero que esse dê certo agora, né? Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre algo que tem falado comigo nesses dias, que é como nos vestirmos, né? A gente não tem se preocupado muito com isso, com roupa, com moda nesses dias, pra ficar dentro de casa, né? Muitos de nós nem tiramos o pijama, às vezes, dependendo do dia. Mas não é sobre essas roupas que eu queria falar, né? É sobre as roupagens mesmo que nós temos usado, as novas funções que nós temos desempenhado, né? Então, nós temos nos vestido com novas tarefas, com novas funções que antes nós não estávamos habituadas, né? E às vezes nós trocamos de função muitas vezes ao longo do dia. E vamos e voltamos de uma função para outra, de professora, para mãe, para profissional, né, para infectologista, para militante, de repente se sente numa zona de guerra quando precisa ir ao mercado, né, para agente secreto, para ficar ali de olho para ver se não tem nada, não tem ninguém chegando perto demais, não tem ninguém tossindo num raio de segurança, né, estabelecido. Os homens têm aprendido a fazer essas trocas de roupa que antes eles não estavam tão habituados, né? Então, saíam para trabalhar, depois voltavam e assumiam no trabalho eram chefe, profissional, empregado, trabalhador, executivo, engenheiro, e depois voltava para casa era pai e marido. E agora tudo isso se mistura, né? Porque no meio de uma reunião, de repente a criança quer o pai, no meio de um e-mail, de um relatório, o filho tá precisando de uma atenção e eles não sabem muito bem como se separa, né? O pai do profissional dentro de casa, ele conhece o pai, né? A mãe. Então eles solicitam muito mais as mães, né? Também aprendendo ali o home office com criança pedindo lanche o dia inteiro, né? Querendo comer o tempo todo e pensando na roupa para lavar, na janta para fazer, na casa para arrumar, né? O marido ali do lado, cuidando dos telefones para uma reunião não interferir na outra, fazendo homeschooling, né? Então, um desafio enorme aí pra gente, né? Aprender a dar aula, aprendendo a valorizar bastante as professoras, né? Que têm uma unção especial do céu para dar conta de 30 crianças quando eu não tô dando conta de uma, né? Então, tem sido realmente desafiador. E buscando na Bíblia sobre vestimentas, me remete muito à história de Esther e a forma como Esther se preparou, né? Esther, ela foi convocada por seu tio, né, a intervir diante do rei para salvar o povo que estava com um decreto determinando a sua morte. E Esther combina com Mordecai, então, que Mordecai, eu não vou trabalhar o texto todo, porque é para ser bem rapidinho, mas vocês podem ler lá o livro de Esther, que é bem curtinho, bem gostoso de ler. Mas Esther combina com Mordecai para que todo o povo jejuasse por 3 dias e 3 noites, e na sequência ela se apresentaria diante do rei. Era considerado crime com pena de morte você chegar diante do rei sem ser solicitado pelo rei. Então, se a pessoa não fosse convocada pelo rei e chegasse diante do rei, independente de quem fosse, a pena era de morte, a menos que o rei estendesse o cetro dele para a pessoa, autorizando a pessoa a se aproximar e falando: ok, você está perdoado, você pode vir até mim. E aí foi o que aconteceu. O povo todo e Esther jejuaram por 3 dias e por 3 noites. E aí o texto diz lá em Esther 5:1. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. Isso fala muito para mim sobre nos prepararmos, né? Então, Esther, ela foi cumprir o papel dela como rainha de salvar o povo. Mas ela não simplesmente falou assim: ok, eu sou a rainha, então eu vou lá falar com o rei. Ela se preparou, ela buscou em Deus primeiro o que fazer e o como fazer. E depois ela se vestiu como tal. Ela não se apresentou diante do rei com sacos de pano, né, com trapos, com a roupa que ela estava desesperada, morrendo de fome depois de 3 dias de jejum. Não, ela se posicionou como rainha, né? Vestiu seus trajes de rainha e, na condição que Deus tinha colocado ela, ela se apresentou diante do rei.
E o texto diz que o versículo 3 diz o seguinte: o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual o seu pedido? Mesmo que seja a metade do meu reino, lhe será dado, né? O texto diz no 2 ali: quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. Então, quando o rei viu Esther, trajada de rainha, diante dele, ela achou graça aos olhos dele, né? E ele estendeu o cetro, e ela tocou no cetro, e aí ela pôde marcar com ele 2 banquetes, aonde no segundo banquete ela apresentou para ele o que estava acontecendo, né? A injustiça que estava sendo feita com o povo dela, clamou pelo povo, né? E o rei salvou o povo, a pessoa que estava tramando contra o povo foi condenada à morte, né? E por que que eu tô trabalhando esse texto? Porque ao longo do nosso dia nós não podemos passar, simplesmente chegar nesses dias inusitados, né? Eles não são dias simples, não são dias determinantes para nós. São dias determinantes para nossa família, são dias determinantes para nossas empresas, são dias determinantes para nossos filhos, né? Então são sim dias em que nós precisamos nos preparar. Nós precisamos buscar em Deus, né? Como agir, como nos portar. E aí sim, nos vestirmos com tranquilidade daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Então, na hora de nos apresentarmos como mãe, nos apresentarmos como mãe. Na hora de estarmos ali trabalhando, nos apresentarmos como profissionais. Na hora de estar cozinhando, fazer com amor, cozinhar com carinho, né? E o texto fala, a Bíblia fala em Salmos 30, no versículo 11 e 12, o seguinte: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em vestes de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Que nesses dias que nós estamos em casa, tendo 1001 funções, nos vestindo com 1001 vestes e vários uniformes diferentes, que as vestes do lamento não sejam parte deles, né? Que nós possamos acordar e nos vestir de alegria. Alegria pela casa que nós temos, alegria pela família que nós temos para servir, alegria por termos como servir 17, 20, 30 lanches por dia para os nossos filhos, alegria por podermos ensinar e educar nossos filhos, fazer um homeschooling, algo que a gente nunca tinha vivenciado, né? Alegria por participar ativamente do aprendizado deles, alegria por podermos ministrar o coração dos nossos filhos de forma mais intensa em casa, né? Às vezes coisas que estavam lá que a gente não tinha tempo de reparar, não tinha tempo de perceber, agora a gente pode cuidar. Alegria de poder olhar para nossa casa com um olho diferente, cuidar daquilo que às vezes no dia a dia não tem tempo, aquela organização que estava faltando, né? E não deixar realmente que as vestes de lamento façam parte da nossa vida. Nos preparar em Deus, buscar nele essa alegria, né? Pedir que ele tire esse lamento e colocar em nossos lábios cânticos, né? Cânticos de alegria, de louvor, em tudo dando graças a Deus, para que o nosso dia fique mais leve, mais gostoso, né? E que a gente possa nos vestir com todas essas vestimentas de forma mais produtiva, de forma mais suave, né? Então, isso tem falado muito comigo, tenho me desafiado a fazer muitas coisas que antes eu não estava habituada, inclusive vídeo, né? Tenho me desafiado a sair da minha comunidade, da minha zona de conforto, de ficar olhando para isso e pensando, poxa, mas eu queria sair com as crianças, ou eu queria poder ir pro parque, ou eu queria ter tempo só para mim, né? E olhar e ser grata por aquilo que eu tenho. Por aquilo que eu tenho tendo a oportunidade de vivenciar, por aquilo que eu tô tendo a oportunidade de experimentar, de aprender e de crescer, né? Então, espero que isso some ao seu coração e é isso aí. Vamos caminhando, crescendo juntos, né? E aprendendo. Beijo. Tchau, tchau.